E vamos gravar mais uma aula. Vamos fechar nossos estudos de Estado liberal, né, cara? Eu tô falando um pouco mais baixo porque tá de manhã bem cedo, apesar desse sol já aqui, ó. Ai. Então eu vou falar um pouquinho mais baixo, tá legal? Deixa eu virar um pouquinho mais a câmera. É que é uma bicicletinha, ó. Pelo menos fazer uma coisa aqui durante essa quarentena, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai fechar falando sobre o Estado liberal, né? A gente falou ao vídeo passado de Adam Smith, nesse a gente pega o Estado liberal para poder fechar esse nosso conteúdo, né, cara? E Estado liberal, cara, tem muito a ver com o quê? Com o Estado não estar presente em tudo. Pelo contrário, o Estado mínimo. Quanto menor é esse Estado, quanto menos presente ele é, melhor é esse Estado liberal. Não sei se vocês lembram, mas nas nossas aulas, ainda na escola, a gente teve uma aula que a gente falou de Príncipe de Maquiavel e a gente falou do Leviatã. E aí no Leviatã eu mostrei a imagem, que era aquele monstro, tipo uma pessoa gigantesca, e o corpo era formado por um monte de pessoas. Lembram? Aquele rei que era um corpo formado por um monte de pessoas, né? Imagina que o Estado, que não é um Estado liberal, é um Estado daquele tamanho. É um monstro, é uma coisa gigantesca, enorme, tá legal? Um Estado enorme, ele custa muito. Como ele custa muito, a gente tem que pagar muito a ele, mas ele não redistribui ou ele não traz serviços necessários a nós. Por isso, a gente buscou uma outra forma de Estado. Um Estado que fosse o quê? Um Estado liberal. A gente tem que entender que era um momento de transformação, né? A gente tem ali o John Locke, a gente tem o Rousseau, Montesquieu, eram pessoas que estavam o quê? Repensando a política na sociedade. A gente estava saindo de uma política absolutista para outras formas de regime, entre elas as democracias. E dentro dessa ideia de novas democracias surgiu a ideia do quê? De um Estado menor. E aí entra a coisa do Adam Smith, né? Aquele estado menor onde a economia se autocontrolava. Não existia necessidade de alguém controlando a economia ou alguém intervindo sobre as taxas, sobre os valores, porque a mão invisível a mão invisível do comércio, do capital lutando contra o outro capital, atuaria diretamente para o bem-estar da sociedade. Então, a ideia do Estado mínimo. Quanto menor fosse esse Estado, quanto menos participação do Estado, quanto menor fosse a atuação desse Estado sobre a economia, melhor ele seria. Por quê? Menos a gente gastaria com ele e mais dinheiro ficaria nas nossas mãos, ficaria no nosso bolso, para que a gente pudesse utilizar dentro da nossa vida. A ideia é boa? A ideia é legal. Porém, essa ideia desse Estado liberal, dessa forma, sem intervenção do Estado, vai gerar uma crise gigantesca. Talvez tão grande quanto a crise. Toda vez que você estiver vendo o jornal, você pode prestar atenção. E ó, se você não está vendo o jornal, já tem aqui minha crítica. Você tem que ver notícias, você tem que saber o que está acontecendo. A gente está tendo uma efervescência política, econômica, social gigantesca, muito relacionada à pandemia, no Brasil não só a isso, mas também ligada a isso, e a gente precisa muito estar acompanhando o que está acontecendo, tá legal? Então não deixe de ver jornal, de acompanhar as notícias. Eu sou um fissurado nisso, cara. Não deixem de fazer isso. Mas vai lá, vocês estão vendo todo mundo falando sobre crise agora econômica que vai gerar por conta da pandemia do coronavírus, né? E vamos lá, a gente não pode ter aquela ideia de vida e economia, tira isso, tá? Vida em primeiro lugar, economia depois. A gente só tem economia movimentando se nós temos pessoas para movimentar essa economia. Então tira essa ideia. Mas toda vez que você vê essa discussão, sempre as pessoas comparam com a crise de 29, que foi uma das maiores crises econômicas que o mundo já viveu até então. Tá legal? A crise de 29 foi a crise foi o crash da bolsa de Nova York, foi a crise da superprodução. A gente tinha um estado, no caso, a gente tinha um país, os Estados Unidos, que produziam e produziam sem controle. E vai chegar um momento onde ele não tem mais para quem vender aqueles produtos. E por não ter para quem vender, aquele produto vai acumular, vai inchar e vai perder o quê? Valor. A gente falou disso lá no 9º ano, né? Você já deve ter visto até isso, talvez no segundo, no terceiro. Eu normalmente dou isso em história no 2º ano. Mas você já viu sobre a crise de 29?
Então, você pode ver que a crise de 29 foi o liberalismo ao extremo. O Estado não estava presente, o Estado não estava acompanhando, o Estado não acompanhou. O que que a gente teve? A gente teve o crash da Bolsa de Nova York, gerando uma crise econômica muito grande. E aí dessa crise econômica vem muita ideia do quê? Do bem-estar social. Quando você vai ler, vai estudar sobre os países nórdicos, Finlândia, Noruega, esses países nórdicos, que são países pequenos, eles trazem até hoje essa visão de bem-estar social. Qual é a ideia do bem-estar social? É a ideia de que o Estado deve atuar para que a sociedade tenha uma vida de qualidade. O Estado deve estar presente. Você pode imaginar que mesmo pós-crise de 29, os Estados Unidos teve que se usar de uma política, entre aspas, socialista, comunista, para poder sair daquela crise, né? Então o Estado teve que intervir sobre a economia, teve que atuar sobre ela com grandes obras públicas, investimento social, para que a sociedade saísse da crise de 29. Tá legal? Essa é a ideia de bem-estar social, porque essa intervenção do Estado tem a ver com bem-estar social, ela é levada até hoje a alguns países. Países normalmente pequenos, porque, por exemplo, se você pensar no Brasil com a dimensão que a gente tem, talvez esses comportamentos não dessem certo, mas seria fantástico, seria incrível. Nesses países, os impostos eles são altos, mas os serviços que você recebe desse imposto também são de qualidade. Então, por exemplo, você paga muito imposto, mas o hospital é de qualidade, a saúde te atende, a educação ela te atende da maneira, vamos dizer, justa e equalitária, né? Então, a gente tem impostos altos, mas serviços altos. A gente recebe isso. E uma população extremamente ativa. Uma população que cobra, que está em cima. Uma coisa que a gente ainda precisa muito aprender a fazer, né? Uma população presente. Isso formou o quê? A ideia do bem-estar social, que é a ideia de o Estado atuando na economia, atuando na vida do indivíduo, para que o indivíduo vivesse com qualidade. Tá legal? Mas o Estado deve ser controlado. Controlado por quem? Pelo mesmo indivíduo. Tá bom? Essas ideias, a gente tem um país de dimensão continental, por exemplo, São Paulo, vários desses países nórdicos caberiam dentro de São Paulo, por exemplo. Aqui no Brasil não foi levado, a gente não trouxe até os dias de hoje. E a gente traz, na verdade, uma política que é a política conhecida pós o período de crise de 29 como neoliberalismo. O neoliberalismo, o novo liberalismo, é a ideia do quê? De novo, a ideia do Estado mínimo, mas não o Estado mínimo que não intervém em nada. Ele intervém, porém, ele não está preso a muitas amarras, tá legal? É um Estado com três características básicas. Pensa, privatização, livre capital internacional, livre movimentação de mercadorias e dinheiro internacionalmente, não só nacionalmente, e você tem também a relação direta do neoliberalismo com a globalização. A gente vive um mundo globalizado onde todos nós estamos conectados, as economias estão conectadas, e isso está presente no neoliberalismo. É um desejo do neoliberalismo essa conexão entre os estados, tá legal? Entre os estados, eu falo Estado-nação, tá legal? Pega aí, por exemplo, quando você tem união de países para formar fronteiras de livre comércio, Mercosul, União Europeia, você está falando dessa globalização e dessa possibilidade de livre capital. Tá legal? A gente está falando diretamente disso. Isso aí tem a ver com o neoliberal. Então, olha só. Liberalismo é o Estado mínimo intervindo sobre a economia. Sobre a economia, sobre a vida do indivíduo e por aí vai. A gente viveu isso basicamente até 1929. Porque com o crash da Bolsa de Nova York, a gente teve que mudar a formatação desse liberalismo. A gente muda para quê? Para o neoliberalismo. Dentro dessa ideia de neoliberalismo também surge o quê? O bem-estar social, o welfare state, que é o Estado atuando sobre a vida do indivíduo e sobre a economia. Tudo bem? Até mais então, pessoal. Tchau!